Essa é uma palavra que precisa ser recebida diferente. Estou te falando com todo temor. Essa é uma palavra que você tem que redobrar a sua atenção e abraçá-la, porque ela vai nos dar um norte para esse ano de 2019, amém? Então você tem que receber essa palavra com fé, com expectativa, e eu agradeço a Deus, porque você tem compreendido isso, seu coração está aberto para a palavra de Deus. Eu acredito que coisas grandes da parte do Senhor vão acontecer, a partir desse momento, a partir da ministração dessa palavra. Sentado mesmo, fecha os teus olhos aí onde você está. Meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti com temor e tremor. O que nós vamos ouvir agora, Deus, não é o que uma igreja acha, o que um pastor pensa, mas o que nós vamos ouvir agora é a Tua voz, Pai, é a Tua palavra. Ah, Deus, Tua palavra, ela é tremenda, Tua palavra é poderosa, a Tua palavra faz toda a diferença. Tua palavra multiplica em nós o que precisa ser multiplicado, cura, livra, liberta. Tua palavra sara, Tua palavra fortalece, Tua palavra nos ajuda a deixar para trás o que para trás ficou. Tudo é por conta da Tua palavra. Tudo foi feito, tudo foi criado por causa da Tua palavra. Fala com a gente, Deus, como o Senhor tem tratado esses dias de uma maneira tão especial comigo. Meu Deus, eu entendo que aquilo que o Senhor tem plantado no meu coração tem de ser compartilhado. Eu acredito sinceramente que o Senhor tem me dado uma direção para esse ano, uma palavra que vai abençoar, meu Pai, esse povo, essa igreja, essas pessoas. Claro, Deus, desde que abraçada, desde que vivida, desde que levada a sério, nós queremos amar essa palavra ainda mais, nós queremos respeitar essa palavra ainda mais, nós queremos ter fé, coragem, ousadia para viver essa palavra. Deus, dá-nos essa graça, dá-nos expectativa, renova em nós isso, em nome de Jesus. Diga: Pai, fala comigo por intermédio da Tua palavra. De novo: Pai, fala comigo por intermédio da Tua palavra. Alcança a minha vida, o meu coração, que aberto está para ouvir a Tua voz. Os que creem digam amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, gente. Vamos tentar de novo assim, vocês dão um bom dia assim, forte, amém? Bom dia, gente. Que bom vê-los, feliz ano novo para vocês. Eu estou te falando do fundo do coração. Tive esses dias, essa virada de ano, algumas experiências com Deus, algumas pessoais. Eu entendo que tem coisa que Deus dá para você que com você deve ficar, amém? Mas eu entendo que tem coisa que Deus dá para você que merece ser compartilhado, que é para você passar para frente, que é para você abençoar alguém, que é para você ajudar, estender a mão, ser bênção na vida de alguém. E essa é uma palavra que nasceu debaixo de uma experiência de oração, e é uma palavra que vai nos abençoar demais, que vai nos apontar uma direção de Deus, sobre como é que nós devemos viver esse ano de 2019. Eu acredito que o que faz a diferença na vida de um crente, é a palavra sobre a qual a pessoa decide viver, edificar, caminhar, correr. Tudo é a palavra. Tudo que faz diferença na vida da gente é através da palavra de Deus. Eu estava falando com Deus, me lembrei de um texto de Lucas, no capítulo 5, você pode abrir lá, por favor? E Lucas capítulo 5, versículos 5 e 6, eu não vou ler todo o texto, porque a gente já conhece, eu acredito, eu penso, eu parto do ponto que a gente já conhece essa história, da pesca maravilhosa. E interessante que é uma história tão conhecida, que às vezes, se a gente não vigia, a gente lê essa história, a gente escuta essa história, a gente cai naquele erro, e eu entendo que é até um erro muito comum, onde as pessoas se expressam assim: ah, isso aí eu já sei, e aí você perde a palavra, você perde o novo de Deus. Então a gente não pode se comportar assim. Então Deus me fez lembrar, porque uma das funções do Espírito Santo é nos trazer à memória, nos fazer lembrar todas as coisas.
E Deus me fez lembrar dessa pesca, desse milagre que Jesus realizou. A história é que Pedro estava lançando a rede, você deve lembrar dessa história, passou a noite toda lançando a rede, e não pegou nada, não pegou peixe nenhum. E aí diz o texto que Jesus foi entrando no barco do Pedro. Eu amo essa história, principalmente esse pedaço, porque o texto não diz que o Pedro convidou Jesus e disse, vem Jesus, porque essa é a regra, Jesus vem uma vez que convidado, nós até oramos e cantamos isso aqui, mas o texto não diz isso, esse texto de forma específica diz que Jesus aproveita daquele momento de frustração. Você já ficou frustrado em algum momento na sua vida? Ele está frustrado, ele está lavando as redes, ele passou uma noite toda, irmão, e pesca aqui não é igual hoje a gente fala de pesca, a maioria das pessoas quando fala de pesca, fala de uma coisa para relaxar, não tem nada a fazer, vamos pescar, então assim, tanto faz, se você pegar, se você não pegar, você não está dependendo disso para comer. Aqui não, aqui nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de sobrevivência, nós estamos falando de uma pessoa que tinha que pegar para pagar as contas dele. Ele tinha que pegar, não podia se dar o luxo de, não deu, não tem problema, foi divertido, né? Passamos a noite toda, mas não pegamos nada, né? Não tem problema sim. Eles tinham que romper, então eles não estão felizes. Pedro está lavando a rede, ele não está alegre não, e aí vem Jesus e vai entrando no barco, isso é fantástico, ele vai entrando no barco do Pedro, e ainda vai dando ordem, olha Jesus, irmão, vai dizendo, afasta um pouco aqui da praia, que eu quero dar uma palavra. Folgado Jesus, né? Afasta aqui que eu quero dar uma palavra. Aí afasta ali o barco, aí Jesus começa a pregar, e olha que não é qualquer barco, é Pedro, gente. Pedro, vocês já leram a Bíblia? Pedro tinha um temperamento forte, não é qualquer um que mandava no Pedro fácil. Pedro não tinha um negócio, não, tudo bem, deixa a vida me levar, não, Pedro não. Mas Jesus já vai entrando, e eu penso que exatamente por conta desse temperamento, que Deus sabe que você tem, até porque foi Ele que te fez, que Ele aproveita de momentos de frustração na sua vida para entrar no seu barco. Ele aproveita de momentos em que você está com a guarda baixa, lavando, meu Deus do céu, que guerra, aí Jesus já vai entrando, já tem que ser agora, porque senão, se passar esse momento, Pedro não deixa eu subir mais aqui. E aí Jesus entra, dá uma palavra. Estou dizendo para você, tudo começa com uma palavra. Então Jesus dá uma palavra, nós não sabemos o que Jesus pregou, nós não sabemos o que foi ministrado do barco para aquela multidão. Eu sei que quando ele acabou de falar, ele vira para o Pedro e diz, vamos tentar mais uma vez? E o Pedro, como a maioria de nós, diz, já tentei. Você está falando com alguém que já tentou, inclusive o Pedro era profissional da pesca. Está dizendo que eu não sei pescar? Eu já tentei. Se eu não peguei, é porque não tinha peixe, o mar não está para peixe, não tem jeito. Vamos de novo? Mas o que garante que agora vai ser diferente? É sobre isso que eu quero tratar com você. O que garante que 2019 vai ser diferente? Se você está no mesmo barco, se você está com a mesma rede, se o mar é o mesmo, se você está casado com a mesma pessoa, tá, né? A gente só checa por desencargo de consciência. Se você tem a mesma família, se você entrou no ano novo, mas é o mesmo emprego, se você saiu de 2018 e está entrando em 2019 com o mesmo tudo, o que garante que agora vai ser diferente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? O que garante? Quais são as nossas garantias que em 2019 a sua vida vai ser uma vida de muita pescaria, de grandes resultados, de bênçãos sem medidas, se a maioria das coisas que você está trazendo para 2019 é o mesmo de tudo? Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas quem está entendendo, diga glória a Deus, pois foi essa a pergunta que eu fiz para o Senhor. Essa é a oração, essa é a experiência que eu tive com Deus. E a resposta do Senhor é: o que faz tudo ser diferente é a palavra sobre a qual você vai fazer
o que você já vem fazendo. Vamos de novo, que isso é importante. O que vai fazer desse ano de 2019 um ano diferente para mim, para você, não é que agora você está com a rede nova, não é que agora, não, agora vai, porque agora o meu barco, eu saí daquele barquinho e comprei um iate. Não, não é necessariamente fazer uma coisa nova que vai trazer o novo para você. É sobre a palavra que você vai receber, e a palavra que você vai receber hoje, a palavra que você vai receber agora, aqui nessa manhã. Se você viver sobre essa palavra, eu prometo, não sou político não, mas prometo, que nesse ano você vai experimentar de um resultado diferente, mesmo fazendo algumas mesmas coisas que você sempre fez. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E isso não é uma promessa do pastor. O que eu tenho para você aqui é fruto de oração, de uma experiência com Deus. Isso vai mudar, vai trazer para você um ano diferente. Alguém vai dizer, como eu já ouvi, eu mando mensagens pelo WhatsApp, né? E alguém pode dizer assim, pastor, mas da palavra de vitória, né, pastor? Só tem palavra de bênção, né, pastor? Eu disse, mas você quer uma palavra de derrota? Você quer que eu chegue aqui e diga para você, irmão, 2019, eu vou te falar, viu, gente? Ó, já estou sofrendo, ó, acho que vai ser o pior ano. Para com isso, está amarrado em nome de Jesus. 2019 vai ser o melhor ano da sua vida. E eu vou morrer liberando isso sobre a sua vida. É para ser o melhor ano da sua história. Pastor, o que garante isso? A palavra. A palavra sobre a qual você vai fazer o que vem fazendo. Pedro foi lançar a mesma rede, do mesmo barco, no mesmo mar, mas ele foi dizendo, tudo bem, porque mandas sobre a tua palavra, porque o Senhor liberou, o Senhor está mandando eu fazer, porque o Senhor me deu uma palavra para eu fazer, a mesma coisa, de novo, eu vou fazer. E o versículo de número 6 diz que fazendo assim, o que diz? Vamos ler comigo? Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Diga glória a Deus, gente. Fazendo assim, assim como, do jeito que Jesus mandou, na direção, na palavra que Jesus Cristo deu. Era a mesma rede, era o mesmo tudo, mas tudo ficou diferente. Eu acredito que nesse ano, inclusive esse é o tema da mensagem, você pode colocar para mim, Patrícia, por favor. O tema da mensagem de hoje é tudo igual, mas diferente. Muito bem explicado, né? Tudo igual, mas diferente. Tudo do mesmo, mas tudo será diferente. E por que eu creio nisso? Do fundo do meu coração e pela fé me alegro pela fé. Por conta da palavra que recebi do Senhor, da experiência que tive com Deus, que quero ministrar, plantar no seu coração aqui nessa manhã. Diga glória a Deus. A palavra de Deus, ela tem poder de criação. Uma vez eu cheguei na sede de São Paulo, estava pastoreando ainda no Brasil, e nós temos uma pastora chamada Mirtes Bernardes, a esposa do pastor Leandro Bernardes. E eu lembro que eu estava enfrentando uma luta na igreja, eu nem sei que luta que era, eu pastor. E eu não sei por que eu sei por quê, né? E não sei por que, aquelas experiências que a gente tem com Deus, né? Eu entro no saguão, assim, da sede de São Paulo, na São João, 791. E ali na entrada da igreja está a pastora Mirtes. E a gente nem tinha tanta intimidade assim, e ela me parou, ô irmão, ela fala mais ou menos assim, né? Ô irmão, deixa eu te contar uma coisa, irmão. Você conta. Ela disse assim, você lembra da pesca maravilhosa, irmão? Eu disse, lembro, sou pastor, eu lembro do texto. Pois é, a ideia, irmão, não é de que tinha peixe lá. A ideia, irmão, é que quando Jesus falou, o mundo teve que se virar. Os peixes tiveram que nadar
para dentro da rede do Pedro. Disse, meu Deus, isso é fantástico, porque a palavra de Deus, de Cristo, Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra, ela tem poder de criação. Como é que Deus fez as coisas? Disse Deus, haja luz. Saiu da boca dele a palavra de Deus. E do nada, tudo se fez, pelo poder da palavra. Às vezes a gente desvaloriza a palavra. O que você está ouvindo na igreja agora é uma palavra. Pastor, mas eu não vejo como resolver uma área da minha vida. Mas uma palavra pode criar, pode trazer o resultado que você precisa. Então a ideia é quando Jesus disse assim, tenta de novo, joga para esse lado, faz desse jeito, e o Pedro fez, na hora que Jesus disse, pode tentar, pode jogar, os peixes, galera, para dentro da rede, vamos nadar, e todo mundo nadando para dentro da rede. Eu penso nesse texto, eu fico fascinado, porque quando eu escuto isso, eu leio esse texto, eu fico pensando em pessoas que estão enfrentando a pior fase da vida profissional financeira. Você diz, pastor, incrível, eu não consigo mais contar de ninguém, as portas se fecharam, parece que ninguém vem para mim. Mas se Deus te der uma palavra, é como se o universo se movesse. Deus, liga para ele, tem que ser com ela, fala com ele, vá atrás dele, é nesse telefone, é nesse endereço, você tem que ir. E os peixes pulando para dentro da rede, por causa de uma palavra. Diga glória a Deus, gente. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Irmão, eu acredito que o que vai fazer diferença nesse ano para nós é viver sobre uma palavra. Lá em Gênesis, no capítulo 26, Gênesis 26, verso 1, o texto traz a história de Isaac. Isaac, o filho da promessa, filho de Abraão, aquele que demorou tanto para nascer e trouxe muita alegria, quase foi sacrificado. Gênesis 26, 1 diz assim, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. A gente só tem que parar um pouco aqui para entender o que a Bíblia está dizendo, porque a gente não tem ideia, pelo menos em regra, do que é fome. Quando a Bíblia está falando de fome, olha aqui para o pastor, é fome com força. Esses dias os meus meninos, você sabe que eu tenho 2 meninos, eles falam assim, pai, não estão com fome. Eu falo, tem fruta aqui, ó. Você, não, pai, eu estou com fome de McDonald's. É fome. Não quero batata, eu não quero maçã, não quero banana, eu quero batata frita, isso não é fome. Que quando uma pessoa isso é vontade de comer, quando a pessoa está com fome, estou falando de fome mesmo, gente, come pedra, terra, come qualquer coisa, porque está com fome. E a Camila fez um comentário aqui, falando sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça na quarta-feira, porque essa fome, esse nível de fome, que às vezes a gente não tem ideia, né? A gente, às vezes, tem desejo de comer, come às vezes porque está na hora, come porque, não gosto disso. Imagina, uma pessoa que está com fome, não tem esse negócio de, eu não gosto disso. Não existe isso para quem está com fome. Amém ou não amém, pessoal? Então, quando você olha para esse texto, você tem que ter isso em mente. Nós estamos falando de uma fome, de um período de escassez difícil, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, por causa da fome, Isaac foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e ali apareceu o Senhor para ele. E o Senhor vai dar para Isaac, naquele momento difícil, uma palavra. Deus vai dar para Isaac uma palavra. Então Deus vira para Isaac, Deus aparece para ele e Deus diz para Isaac: Isaac, não desças ao Egito. Porque o Egito representava aqui o lugar de abundância, onde ainda tinha alimento, mas também representa o mundo, ainda representa você olhar para trás, representa você abandonar a sua fé, representa você regredir. Mas aí vem o Senhor e diz: Isaac, você está num momento difícil, eu sei que você está com fome. Ele tem uma experiência nesse momento de escassez, e Deus fala assim com ele: não desça ao Egito. Tá, então eu faço o que, Deus?
habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Isaque, fica firme. Senhor, está complicado. Fica firme, Isaque. Fica na terra que eu te disser, não é na que você acha que é melhor. Mas, Senhor, mas nessa escassez, nessa fome, fica firme que eu te abençoarei. Mas fica firme, fecha comigo. Mas, Senhor, é a mesma terra onde está tendo fome, é o mesmo barco, a mesma rede, é o mesmo mar, é a mesma terra, é a mesma fome que o meu pai enfrentou. O que garante que eu vou vencer numa terra dessa? O que garante que vai ser diferente? Deus me deu uma palavra e mandou eu continuar firme nessa terra, semear nessa terra, plantar nessa terra. Isso é coisa de doido. Se Isaque vira para uma pessoa e diz, não, Deus falou para eu plantar nessa terra, você vai desperdiçar a semente. Você vai jogar fora a sua semente. Você não está percebendo que é escasso, que tem fome, que tudo que se planta não nasce, não é tempo para isso? Não, mas Deus me deu uma palavra. Pode até não ter peixe, mas porque Ele disse, eles surgirão. Pode até não crescer nada, mas porque Deus me deu uma palavra, vai crescer. A palavra faz a diferença. Ela tem poder de criação. Então Isaque ali ficou, porque Deus mandou ele ficar, debaixo de uma promessa, e Deus disse que se ele ficasse, e se ele ali plantasse, continuasse firme, Deus então o abençoaria ali, que ele não precisava sair dali. Aí no versículo 12, Gênesis 26, 12, pula para o 12, olha o resultado da obediência à palavra. E semeou Isaque naquela mesma terra, isso é fantástico, naquela mesma terra, e colheu, onde ninguém colhia, naquele mesmo ano de escassez de fome, 100 medida, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. O que eu quero plantar no teu coração neste ano, é que você não precisa necessariamente fazer algo novo para trazer algo novo. Pode ser que o que esteja faltando para você é uma direção certa, é uma palavra, para que você continue fazendo o que você sempre fez, mas os resultados venham de forma diferente. Você crê nisso? Creio nisso do fundo do meu coração. Nós só precisamos viver esse ano debaixo de uma palavra. Eu tenho dito, desde o final do ano passado, a gente fala ano passado, parece que faz tanto tempo, né, irmão? Mas desde o final do ano passado, 2018, para o início de 2019, que a gente grava o culto também, fica gravado para outros tempos, né? E a palavra de Deus tem isso também, ultrapassa a barreira de tempo, de espaço. E eu tenho dito aqui na igreja que a gente sempre tem que redobrar, eu tenho esse cuidado comigo, mas a gente tem que redobrar a atenção quando a gente vira ciclo. Entende o que eu quero dizer? Eu estava pregando aqui semana passada sobre estação, e a gente vira um tempo, a gente entende que estamos começando uma nova estação, uma nova fase. Então, sempre em término de ano, e principalmente em início de ano, toda palavra a gente tem que ouvir com cuidado, com temor. Mas eu entendo que a palavra de início de um novo tempo, de ciclo, ela nos aponta uma direção. E ela merece uma atenção redobrada da nossa parte, amém? É como se Deus dissesse assim, William, é para lá, e a gente precisa entender, meu Deus, eu vou viver para onde? Para onde nós vamos remar? Nós vamos nadar em que direção no ano de 2019? E aí vem o Senhor e diz, é nessa terra, semeia nela, fica firme. Senhor, então tá bom. Mas Senhor, mas esse mar, não tem peixe. Não, mas os peixes, pelo poder da palavra,
te alcançarão, as bênçãos virão sobre a sua vida, se você ouvir a voz do Senhor. Há uma palavra de Deus para mim e para você aqui essa manhã. Você crê nisso? Eu também acredito tanto nisso, inclusive, nesse início de ano agora, o missionário já marcou com a gente, nesse final de mês, ele vai estar com a gente nesse mês, no final do mês agora de janeiro, como a gente está gravando, então não sei se a pessoa está assistindo isso em 2019, então, que dia que é hoje, gente? Deixa eu dar a data, 6, então hoje é dia 6 de janeiro de 2019, para quem estiver assistindo gravado esse culto, primeiro domingo do ano de 2019, o missionário vai estar com a gente no último domingo desse ano, uma única reunião, desse ano eu falei? Não, é do mês, estou testando vocês, então ele vai estar com a gente no último domingo do mês de janeiro, e como eu disse a vocês, toda palavra que a gente recebe em início de um novo tempo, ela marca uma direção para onde o Senhor quer nos levar. Eu acredito que uma direção de Deus também será liberada pela nossa liderança aqui nesse lugar. Eu acredito, quero que você plante expectativa no seu coração para esse dia. Mas você está vendo que com base em tudo que eu estou dizendo a você, nessa expectativa que eu acredito que pelo poder da palavra fará a diferença, e você também está vendo que aqui nós estamos trabalhando debaixo de uma unção para esse mês de janeiro, de um propósito, de um ato de fé. Abra sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 1, e quero que você compre comigo essa ideia, essa fé, você abrace essa palavra, porque ainda que você esteja trazendo de muito do mesmo do ano passado, pastor, mas eu estou trazendo muita coisa do mesmo para o ano de 2019, o que garante que 2019 vai ser diferente? O que garante é a palavra sobre a qual você vai viver esse ano. Pastor, e qual é a palavra? Ela vem agora. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Deixa antes eu mostrar para você, você coloca para mim aquela arte dos reis. Neste mês de janeiro e fevereiro, eu tenho orado junto com o pastor Glauber lá em Boston, não lá em Boston, ele lá e eu aqui, mas Deus tem plantado no nosso coração o desejo de liberar sobre a vida de vocês uma palavra de reino. Nós entendemos pela palavra que Deus te fez para reinar. Deus te fez para reinar. Eu não estou inventando isso, não estou te falando isso, porque olha, oba, não, é responsabilidade diante do Espírito Santo. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, você percebe que desde o início da criação do ser humano, Deus sempre planejou que o homem fosse posto por cabeça e não cauda. Deus sempre planejou que o homem dominasse. Inclusive, sabe qual foi a primeira ordem que Deus deu para o homem? Fez o homem, soprou e disse para o homem: dominai sobre as aves, os peixes, os animais, dominai. Então eu quero plantar isso no seu coração. Sim, eu entendo que você nasceu para reinar. A Bíblia diz isso. Porém, quando a gente fala de reinado, as pessoas só imaginam o rei dos filmes, aquele camarada sentado, normalmente grandão, alguém colocando uva na boca dele, os súditos dizendo: "Oh, meu rei". Essa é a parte do bônus, mas existe o ônus. Vamos de novo? É claro que reinar é bom demais, reinar é dominar, é conquistar, é avançar. A palavra de um rei tem autoridade, tem poder, mas também existem responsabilidades, das quais um rei não pode abrir mão, e nós vamos falar um pouquinho sobre elas hoje. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 diz assim: João aqui é o último discípulo, né, que ficou, inclusive foi para a ilha de Pátimos, ali ficou exilado. O último discípulo a morrer foi João, o discípulo amado, e ali na ilha de Pátimos ele tem a revelação do Apocalipse.
Ele está dizendo: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Oh, glória a Deus, né? E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Diga glória a Deus, gente. É da parte dele que nós somos saudados. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória, o poder para todos sempre. Amém. Diga glória a Deus. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor para todos sempre. Amém. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o maior rei de todos, o nosso rei. A Bíblia diz que ele fez de nós reis também. A vontade do Senhor é coroar você com autoridade. A palavra do rei é aquela que tem poder e autoridade e não volta atrás. A palavra do rei faz diferença. A vontade do Senhor é que a sua palavra, alinhada à palavra do Senhor, possa trazer para você domínio sobre situações, e até então você não entende: meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus. A vontade do Senhor é que mesmo que você tenha e venha entrando em 2019 com o mesmo de muita coisa, os resultados sejam diferentes, porque a palavra do rei assim o diz. E nós vamos viver um tempo de palavra de Deus. Mas reinar é bom demais. Mas como eu disse, nós não vamos olhar apenas para o bônus. Claro que nós podemos passar aqui vários domingos falando de como é bom ser rei. Mas eu quero começar trazendo você para o chão, colocando os pés no chão, para a responsabilidade que é reinar. Porque toda vez que alguém lê esse texto e diz: você vai reinar, a pessoa já entende. Glória a Deus, vou reinar. Eu já olho para o texto e disse: ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, vou reinar. Meu Deus do céu, me dá sabedoria, porque Salomão disse isso para Deus, não foi? Deus aparece para ele e diz: você pode pedir como rei o que você quiser, me dá sabedoria, porque como é que eu vou conseguir desenvolver um reino? Como é que eu vou tomar conta de tanta gente? Como é que eu vou ser uma bênção no meu reinado, se o Senhor não me ajudar? Eu não vou conseguir, eu preciso de ajuda. E você tem que entrar esse ano com esse entendimento, com os pés no chão. Se você não tiver ajuda do alto, não é autoajuda, é ajuda do alto, você não vai conseguir vencer, reinar. O seu reinado não vai ser bênção nesse ano de 2019. E eu tenho orado para que você reine, mas reine com classe, com alegria. E o seu reinado seja o reinado, você realmente vença, rompa, você consiga crescer, conquistar, vencer. Tudo para a glória de Deus, em 2019. Diga glória a Deus, gente. Mas nós precisamos entender a função de um rei. Em 2 Samuel 11, no verso 1, vamos dar uma olhada? 2 Samuel 11, verso 1, a Bíblia traz uma direção interessante. Diz assim, 2 Samuel 11, 1: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, agora lê comigo essa frase: no tempo em que os reis saem para a guerra. Vamos mais uma vez, sublinhe isso na sua Bíblia. No tempo em que os reis saem para a guerra. Então, uma das tarefas dos reis era sair para a guerra. Rei que é rei, guerreia. Rei que é rei, vai para a guerra. E o texto está falando do maior rei que existiu, o rei Davi. Davi, nesse texto, ao invés de ir para a guerra, ele terceiriza o que nunca poderia ser terceirizado. Tem batalha que ninguém pode lutar por você, ninguém deve lutar por você. Se você é pai, por exemplo, você tem que guerrear pelos seus filhos. Não dá para você transferir isso para a tia da escolinha da igreja. Não dá para você transferir isso para a escola onde você matriculou os meninos. Não, a professora lá vê. Você é pai, querido, você é o rei dessa casa.
Você recebeu autoridade para isso. Isso não pode ser terceirizado. Você vai pagar se você terceirizar na sua vida coisas que não podem ser terceirizadas. Então era a época de o rei ir para a guerra. Davi era o rei e foi o maior rei que Israel teve, mas o Davi manda Joabe, era o comandante que ele tinha, e Joabe vai para a guerra. O que se desenrola do texto, você que conhece a Bíblia, é a queda de Davi. É a queda de Davi, é o adultério de Davi. Ele vai passear na sacada, vê a mulher, a vizinha Betseba, se lavando, tomando banho. E o resto você já conhece a história. Mas ele não pecou apenas quando adulterou, se deitando com ela. O pecado de Davi, na minha visão, é um pecado de omissão. E a Bíblia diz em Tiago 4,17, que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então nós não podemos terceirizar como reis situações e batalhas que nós mesmos precisamos travar. Amém ou não amém? E dentre duas funções que os reis, pelo menos eu não tenho tempo para tratar de todas elas, mas ao longo de alguns domingos a gente vai aprender bastante com isso. Mas duas coisas que me chamam a atenção na vida de um rei era, primeiro, um rei, ele tinha que defender o território dele, ele tinha que batalhar por aquilo conquistado, ele tinha que defender o território dele. Você vai ver isso ao longo de toda a Bíblia. Então o território conquistado tem que ser um território defendido, amém, pessoal? E também uma outra coisa que me chama a atenção dos reis era a conquista de novos territórios. Um rei, ele sempre pensava na expansão do seu reino, e isso vem bem a calhar com o que Deus vem plantando no coração do povo dele desde o Egito. Porque eles deixam o Egito com Moisés debaixo de uma ordem de conquista da terra prometida. Mesmo depois de Moisés vem Josué, que é tido como um conquistador, e aí Josué está velho e Deus ainda dá uma bronca nele e diz: você está velhinho e tem terra ainda, muita coisa para ser conquistada. Então eu quero plantar no teu coração, cuidado com o comodismo. Pastor, graças a Deus eu cheguei longe, eu conquistei bastante coisa na minha vida, que legal. Não estou plantando a insatisfação do seu coração. Nós devemos ser gratos a Deus. A gratidão é marca do cristão, amém? Gratidão é marca do cristão, mas você não pode acomodar. Você já não pode começar um novo ano como meu Deus do céu, já tem gente no início, irmão, primeiro domingo de 2019, já tem gente desistindo do ano. E teve um momento tão difícil, passou por fase tão complicada, que já entra no novo ano. E aí, o que você espera desse novo ano? Sei lá. Querido, primeira semana do ano, e você já está morto, você nem tem expectativa, você nem tem sonho mais, já vem para a casa de Deus para ouvir uma palavra. E aí, estamos indo lá, mas o que você vai ouvir? Não sei, né? Seja o que Deus quiser, e Deus no céu, eu preciso que você viva a expectativa, porque a maneira como você responde a palavra, pode mudar tudo na sua vida. É a resposta, o nível de resposta que a gente dá ao que Deus está tratando com a gente, e prometendo para a gente, faz diferença. Então Deus fala comigo, meu Deus, eu creio, eu decido crer nessa palavra, eu decido viver essa palavra, e a palavra que o Senhor hoje tem plantado no meu coração para te dar é, que 2019 será um ano de crescimento e expansão na sua vida. As coisas vão ampliar, visão ampliada, expansão, crescimento, essa é a palavra. Feche os olhos, diga assim: eu creio. Pelo menos repete o que eu estou dizendo pela fé. Amém, pessoal? Diga assim: eu creio que esse ano de 2019, pela palavra, eu vou crescer, vou expandir, vou romper, vou conquistar novos territórios para a glória do Senhor, porque Deus me fez para reinar. Diga glória a Deus. Você crê nisso? Decida crer nessa palavra. Então a primeira coisa que a gente entende é que um rei, ele protege, um rei, ele tem um desejo no coração de expandir, de aumentar território. Inclusive, em Gênesis, no capítulo 9, deixa eu ler primeiro Gênesis 9:1, e eu mostro para você aquele problema da Torre de Babel. Gênesis 9:1, Deus havia dado uma ordem, uma palavra. Olha a ordem que Deus deu em Gênesis 9. E abençoou Deus na terra de
abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e disse-lhes, o que Deus disse para o Noé? Você deve lembrar a arca de Noé, depois do dilúvio. O dilúvio foi no capítulo 6, aí o Noé sai da arca com a família dele, aí Deus abençoou Noé, a família de Noé, dizendo, palavra de Deus, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Claro que a gente entende que aqui está falando de procriação, vamos encher a terra, vamos multiplicar, mas eu quero que você entenda essa palavra também como a palavra de crescimento, de expansão, essa é a ordem do Senhor. Aí vem o capítulo 11, vamos pular para o capítulo 11? O que acontece no capítulo 11? A famosa Torre de Babel. Vamos ler a partir do verso 1, só para a gente ter uma ideia, coloca para mim. O verso 1 diz que toda a terra era de uma mesma língua. Meu Deus do céu, que legal, gente. Tinha inglês, espanhol, português, tinha nada disso. Todo lugar que você ia, todo mundo entendia todo mundo, tinha que aprender outra língua. Todo mundo falava, todo mundo entendia. Até que, no versículo 2, eles tiveram uma ideia. Eles habitaram no vale da terra de Siná. No versículo de número 3, um disse para o outro, olha, vamos fazer uns tijolos, e vamos betumá-los, vamos preparar aqui um material de construção, versículo 4, para quê? Para nós edificarmos uma cidade e uma torre, um prédio muito alto, uma torre grande, cujo cume toque nos céus. Se parasse aqui, ainda diria para você, um projeto ousado, eles querem edificar uma torre muito alta, e até parece crescimento, mas não é expansão, porque eles vão revelar o propósito deles. Por que eles queriam fazer isso? E toque nos céus, façamos-nos um nome, para quê? Lê agora, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Mas Deus disse que era para crescer, que era para expandir, que era para romper. O que acontece, irmãos, é que às vezes o comodismo faz a gente parar. E aí eles estão com um projeto ambicioso, nós vamos construir aqui uma torre, para a gente poder ficar aqui, para a gente não precisar expandir, para que crescer? Para que espalhar? Como é que a história termina? Termina com Deus descendo para ver essa obra. Deus não gosta. E Deus diz, estão inclinados no mesmo propósito, a obra não está parando, a torre crescendo, já sei, como que eu vou parar a obra? Vou bagunçar as línguas. Aí um gritava, manda um tijolo, o outro, parou, não dá para construir nada quando as pessoas não conversam a mesma coisa. Não dá para caminhar juntos, diz o texto sagrado, se não há concordância. Enquanto eles eram um, o projeto crescia, mas agora bagunçou, ninguém entende ninguém. Parece que, não consigo te entender, não consigo comprar, não concordo, então a obra para. E aí eles foram espalhados. Não precisava ser assim. Eles podiam, vamos conquistar, vocês vão para lá, nós vamos para cá, nós vamos para lá, vamos expandir. A vontade de Deus é ver você expandindo, crescendo. Você não pode parar. Você não pode parar. Você nasceu para reinar, você tem que ter a sua mente aberta para isso. Quem entende isso, diga glória a Deus. Você nasceu para crescer, para expandir, para reinar. E Deus precisa plantar, e está tentando nessa manhã, plantar isso no nosso coração. Agora, como é que a gente faz para reinar? Eu penso que esse é o momento mais importante da mensagem do culto de hoje. Abra sua Bíblia em Isaías, o capítulo é o 54. Isaías 54. Quem encontrou aí, diga glória a Deus. Isaías 54. A partir do verso 1. Se tem um texto que hoje você diz assim, pastor, o HD está cheio, o pendrive aqui do cérebro já deu. Só cabe mais um versículo, um texto só, então grava esse aqui. Isaías 54. Eu vou ler a partir do 1. Diz assim, pastor, como é que eu faço para viver, para crescer? Sobre que palavra nós vamos caminhar esse ano de 2019?
Isaías 54:1 diz: canta alegremente, ó estéril que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, exclama tu que não tiveres dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo? Como é que uma estéril pode cantar se o filho não nasceu? Se os resultados não vieram? Pastor, cantar como? Se eu tenho plantado e o que eu planto não nasce? Cantar e me alegrar como? Se eu tenho perseguido um projeto que não tem trazido resultados para a minha vida? Você vai cantar pela fé, você vai celebrar porque você tem uma palavra, e você decide crer nessa palavra. Quando a gente crê na palavra, a gente vive pela fé naquela palavra. Então nós vamos caminhar nesse ano, debaixo de uma palavra, e a palavra do Senhor é: os resultados virão, os filhos nascerão, as bênçãos. Eu não sei pelo que você tem orado, eu não sei o que é que você tem perseguido, mas olha, sinta-se grávido pela fé. Você entende o que eu estou falando ou não? Que você vai gerar, vai gerar. Vamos continuar o texto, mas aí vem a nossa responsabilidade do texto. Qual é a nossa parte? Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Depois vou voltar nisso. Não impeça, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, que é para vento, tempestade não tirar você do seu lugar, porque transbordarás a tua mão direita e a esquerda, e a posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Prosperarás, crescerás, a expansão virá, as bênçãos te alcançarão. Primeira coisa que você deve fazer: amplia o lugar da tua tenda. Vamos repetir isso? Amplia o lugar da tua tenda. Pastor, o que é isso? O que é ampliar o lugar da minha tenda? Você sabe que eu me lembro de uma ordem que Deus deu. Inclusive Deus deu essa ordem para Abraão. Abraão estava dentro da tenda dele, e o Abraão estava até falando com Deus, dizendo: Deus, se eu morrer agora, o meu herdeiro vai ser o meu servo Eliezer, mordomo, porque o Senhor não me deu filhos. Aí Deus começa a tratar com Abraão e diz: o seu filho virá. Mais do que isso, os filhos virão. Você será pai de uma multidão de nação. Mas eu percebo que mesmo pregando, Deus pregando para Abraão, eu percebo que Abraão está ali. Pelo menos eu leio o texto assim. Eu percebo que, amém. Mas não entrou, sabe quando não entra? A gente que é pastor sabe quando a gente está ministrando, não entrou. Aí o que Deus faz? Por isso que eu entendo assim. Deus diz: Abraão, vem cá, sai da tenda, vai. Deixa eu te mostrar, é melhor te mostrar do que te falar. Aí lá vai Abraão, sai da tenda. Aí, com certeza estava de noite. Aí Deus disse assim: olha para o céu devia estar muito estrelado. Conta as estrelas. Vê se você consegue. Eu até acho que ele tentou. 2, 4, 100, perdi a conta. Assim será. Assim vai acontecer. Assim eu vou fazer na sua vida. Aí o texto termina dizendo: Abraão creu. Aí Abraão creu, foi imputado para a justiça. Ele é tido como pai da fé. Então eu gostaria que você entendesse que para você viver o que Deus tem para você esse ano, você precisa ampliar a sua tenda. Por favor, a Bíblia diz que a gente tem que ser transformado pela renovação da nossa mente. Vai acontecer até onde você crê, até onde você acreditar. Se você está aqui ouvindo a palavra e diz: então, já ouvi tanto isso, vai virar nada, e não é nem praga, não vai acontecer. Vai até onde você crê.
Por isso que se você estiver na tenda estreita, se você estiver fechadinho, você precisa sair da tenda. E aí ontem eu estava conversando com um pastor nosso, gosto muito, pastor nosso da Igreja da Graça também. Paz, ele me contou uma história que eu falei, que isso, tem tudo a ver com o que eu estou... E eu preparando a mensagem, lendo a Bíblia, para poder entregar uma palavra hoje para você, eu falei, gente do céu, esse Deus é sinistro, é tremendo, que coisa, como é que ele sabe que eu estou aqui lendo, eu estou precisando de um exemplo desse. E ele estava me contando sobre o bonsai. Você sabe o que é um bonsai? Acabou a pergunta. O que é um bonsai? É o quê? Coloca aí a foto do bonsai para a gente. Isso é um bonsai. É bonitinho, não é? Tem mercado que vende, né? Um bonsai. A árvore. Tem até outra foto também, Patrícia, que eu acho que fica até do lado dessa foto aí, eu acho que tem, olha aí. Ela fica, é fantástico. Aí ele me falou um negócio, eu falei assim, irmão, passei um tempão, horas pesquisando, falei assim, será que isso é verdade mesmo? Porque eu vou ser sincero contigo, a gente escuta, e eu penso que você tem que ouvir tudo, mas você tem que conferir, principalmente em rede social, irmão, não acredita em tudo que você lê não, irmão, pelo amor de Deus. Não, você viu, fulano de tal postou, irmão, pelo amor de Deus, o tal da fake news aí é terrível. Então tem muita coisa falsa que circula, você tem que ler sempre pensando, Deus, será que é verdade? Tem que checar, ver se é verdade, antes de você concluir alguma coisa. Aí ele falou assim para mim, a gente estava conversando no telefone, e ele falou assim para mim, pastor William, o que é bonsai? Eu falei assim, bonsai, lembrei do Karate Kid. Você é do tempo ou não? Miyagi foi colher o bonsai num penhasco. Olha o que é isso, Deus falando pelo filme, né? E aí eu lembrei dele colhendo um bonsai, aquela arvorezinha. Eu falei assim, lembrei, eu sei o que é bonsai. Bonsai é uma arvorezinha, é uma árvore pequenininha. Ele falou assim, William, não existe árvore pequenininha, existe árvore. Há uma maneira de cultivo da árvore, da semente, para ela ficar pequenininha. Eu falei, não. Eu tive que conferir. Verdade é que existem várias espécies, muitas espécies, mas em regra existem dezenas de canais no YouTube de como é que você faz um bonsai. Cultiva, existe uma maneira certa. Inclusive o caule não é assim todo. Eles, desde pequenininho, colocam arame, entota, não é toda árvore que aceita isso. Tem a espécie que aceita. Aí você entorta, você faz, você poda, e você corta os galhos. E um dos segredos, o primeiro deles, é que para ficar pequenininho, você tem que plantar num vaso bem pequenininho. E o vaso pequenininho, ele espreme as raízes para deixar a árvore pequena. Então, irmão, e eu ouvindo isso, vê se não é Deus um negócio desse. Eu ouvindo isso assim, Senhor do céu, eu quero um 2019, eu quero crescer, eu quero expandir, então já sei, primeira coisa que eu vou falar com os meus irmãos amanhã, quebra o vaso. Não sai quebrando o vaso aqui na igreja não. O que eu estou dizendo para você, é o que tem impedido o seu crescimento, é um vaso pequeno. Porque se você está numa tenda fechada, se você tem um entendimento, se você está plantadinho num vasinho, a sua cabecinha, irmão, ainda é de 30 anos atrás, não, que tá bom, ia para trás, está tanta gente pior do que eu, querido, bonsai para você. Só que eu vou te falar uma coisa, você não nasceu para ficar desse tamanho. Você nasceu, é interessante que esse mesmo pastor, ele passou por Santo Amaro, lá na nossa igreja, e ele pregando lá em Santo Amaro, e ele disse que fez esse comentário sobre o bonsai, e aí lá em Santo Amaro tinha uma irmã que cultivava bonsai. Aí ela fez o seguinte, falou assim, vamos ver se é verdade mesmo o que esse pastor está falando. Aí ela chegou em casa, ela quebrou o vasinho do bonsai, e ela plantou no quintal da casa dela, e tirou a foto de como era. E não é que a árvore começou a crescer, porque aquilo estava limitando o crescimento dela. A minha Bíblia diz em Atos 2, quando
Pedro é cheio do Espírito Santo. No dia de Pentecoste, ele faz um discurso, e as pessoas que estavam ali, Pedro começa a orar em línguas, as pessoas começam a criticar, e dizer, essa hora do dia, esse povo bêbado aqui, que coisa feia, e o Pedro toma a palavra e diz, isso aqui não é cachaça não, cachaça é por minha conta, não tem isso na Bíblia, né, mas isso aqui não é bebedice não, isso aqui é obra do Espírito Santo. Aí ele cita um texto do profeta Joel, do Antigo Testamento, dizendo assim, diz o Senhor, que nos últimos dias, o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a terra. O que é que ele faz? Ele libera uma coisa interessante, ele diz, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, diga glória a Deus, os jovens terão visões. Isso é bonito, porque é difícil você ver jovem com visão de Deus, de servir a Deus, com visão ampla das coisas do reino. Mas a Bíblia diz, a ação do Espírito Santo traz visão, até para quem está começando, glória a Deus por isso. E a parte que eu acho mais bonita, os velhos sonharão sonhos, e não é comum, sabe o que é comum? Os velhinhos, dizem, e aí, quais são os seus sonhos? Sonho, meu filho, já sonhei, já não dá mais tempo de nada, porque o normal é você, os velhos, desistindo de sonhar. E eu não quero que você tenha um velho aqui apenas como velho de idade, mas é muito comum que as pessoas comecem, irmãos, servindo a Deus, e as pessoas se entreguem a Jesus, e elas vêm cheias de sonhos, e depois, não sei, parece que vira bonsai. Vocês entendem o que eu estou falando? Aí você fala, e aí? Quais são os seus sonhos para 2019? Pastor, estamos aí não, querido, pelo amor de Deus, eu estou te pedindo em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, em nome do Senhor, volta a sonhar, quebra o vaso, sai da tenda, abra a mente, pense grande, seu Deus é grande, Ele é Rei dos reis, Ele quer te abençoar, Ele quer, amém ou não amém? Rompa, quebra o vaso. E a segunda coisa e última para a gente orar, que eles fazem com bonsai, e eu vi, tem canais de YouTube especializados em como cultivar bonsai, eles cortam a raiz da árvore, irmão. Irmão, que triste, você vê cortar a raiz, você fica bonitinho, mas é ruim. Eu estou falando do lado espiritual, tá? Raiz não é uma coisa para os outros cortarem. Deixa ninguém cortar a sua raiz. Porque quando se corta a sua raiz, você perde firmeza. Você perde profundidade no Senhor. Raiz superficial, gente, é para quem vai morrer bonsai pequeno. Se você tem na sua mente o desejo de ser grande, você tem que quebrar o vaso, e a raiz, para baixo. E os textos na Bíblia são os mais diversos. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Este será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, tudo o que fizer prosperará. Você quer ter um ano 2019 de prosperidade? Árvore plantada. Você precisa decidir criar raiz. Eu estava assistindo um vídeo do bonsai e o cara falou assim, eu vou tirar esse desse vaso e vou colocar ele num vaso maior. E na hora que ele terminou o vídeo, ele falou assim, bom, agora ninguém pode mexer, que eu não posso tirar ele daqui pelo menos 2, 3 anos. Na hora que ele falou assim, se o quê? 2, 3 anos, tem que deixar aquele negocinho ali, não pode mexer. Não, porque senão as raízes podem sofrer dano e a planta morre. Gente, nós precisamos decidir fincar a raiz naquilo que a gente tem, nos projetos que a gente tem. Você tem que parar de desistir, tem que parar de começar e não terminar as coisas, amém ou não amém, irmãos? Esse negócio, não, esse ano eu vou estudar, aí começa, parou já, não, esse ano eu vou malhar,
Aí compra a roupinha de ginástica, parou já. Esse ano eu vou ler a Bíblia, parou já. Ô querido, em nome de Jesus, será que dá para terminar alguma coisa? Vocês estão entendendo, gente? Será que dá para ir até o fim? Você só vai conseguir ir até o fim se você tiver raiz, porque eu vou te falar uma coisa, o tempo vai fechar para toda árvore, irmão. As estações mudam, depois fica frio, depois vem tempestade, e na Flórida até furacão. Só fica se tiver raiz. Em Mateus 13, Jesus fala sobre a parábola do semeador. Não vou ler toda ela, por conta do nosso tempo, mas olha só, Mateus 13, versículo 5, diz assim, 5, ele sai para semear, para dar semente cai à beira do caminho, outra entre espinhos, outra é em terreno pedregoso, outra cai em boa terra. Vamos pegar só uma delas, o versículo de número 5 diz assim, Mateus 13, 5, outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, diga nasceu, você pode falar glória a Deus? Nasceu por quê? Porque não tinha terra funda, nasceu, é bonsai, tem muita terra, mas está ali, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, conta para mim, por quê? Porque não tem raiz, e o sol sai para todo mundo, e se não tiver raiz, você vai se queimar, você fica queimado, e aí Jesus vai explicar isso, para não dizer que, estamos levando para um lado diferente, olha, pula para o versículo 20, Mateus 13, 20, vamos lá, diz assim, palavra de Jesus está explicando para os discípulos, porém, o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, glória a Deus, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, fogueira de jornal, fogo de palha, pouca duração, se olha e diz, meu Deus, vai dar uma árvore e tal, mas não tem raiz, se não tem raiz, como é que cresce, irmão? Não tem como crescer, é de pouca duração, e chegada à angústia, oh meu Deus, e a perseguição, tem isso? Não, eu sei que nunca ninguém passou por isso aqui, mas é para a gente pregar para os outros, né? Jesus está falando para a gente, quando chega a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende, fica ofendido, meu Deus do céu, irmãos, nós precisamos de raiz, se a gente quiser crescer, se a gente quiser experimentar do que Deus tem para a gente em 2019, a gente tem que aprofundar a raiz, mas a raiz, eu estava fazendo um estudo sobre o cedro do Líbano, porque a Bíblia fala muito sobre o cedro do Líbano, inclusive, há um salmo, deixa eu ver se eu anotei, Salmo 92, 12, deixa eu ver se é esse, Salmo 92, 12, diz assim, olha que promessa de Deus, você pode ler comigo? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, diga glória a Deus, como é que o cedro do Líbano cresce? Fui pesquisar, nos 3 primeiros anos, ele cresce 5 centímetros só para cima, 3 anos, ele cresce 5 centímetros para cima, 1,5 metro para baixo, 3 primeiros anos, e quando ele encontra um terreno de pedra, rochoso, ele não pensa que ele para de crescer, ele abraça com a raiz a rocha, ele usa a rocha, ficar mais firme, é ruim de você arrancar pela raiz um cedro do Líbano, ela é na Bíblia sinônimo de firmeza, irmãos, só cresceremos, se estivermos abraçados à rocha, que é Jesus de Nazaré, firmes em Cristo, e que venha o temporal, as raízes são tão profundas, que o Salmo 1 diz, você não depende se o clima está favorável, não, você tem raiz que chega até os lençóis de águas, que você tem a fonte,
de água viva. Você bebe dele. E meu Deus do céu, o que faz? E você bebe dele. Você não morre, você permanece vivo, ardendo na presença do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, eu vou ler de novo Isaías 54, e vou terminar a mensagem. Isaías 54, versículo de número 2, vamos ler o 2, direto o 2. Isaías 54, 2, diz assim, vamos ler comigo, por favor, pode ser? Amplia o lugar da tua tenda. Eu vou pedir para você sublinhar duas frases aqui. A primeira é essa: amplia o lugar da tua tenda. Mais uma vez, amplia o lugar da tua tenda. Isso, sublinha isso aí. Vamos continuar. E as cortinas das tuas habitações se estendam. Agora, não o impeças. Sublinha essa frase também. Não o impeças. Não deixe, permita que nada impeça que você cresça, que a sua expansão te alcance. Não impeças. Alonga as cordas, firma bem as tuas estacas. Por quê? Vamos lá, igreja. Porque transbordarás a tua mão direita, diga glória a Deus, e a esquerda, glória a Deus. E é só você, a bênção é só para você, morreu, acabou? Não. E a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. O que é que pode impedir o crescimento, a sua expansão, sua vitória em 2019? Duas coisas: uma limitação de visão, plantadinho num vasinho pequeno. Limitação de visão, se você se limitar, crescimento impedido. Segunda coisa, aprendendo com bonsai, se você deixar os outros cortarem a sua raiz. Raiz pequena, raiz curtinha, raiz fraca é sinônimo de bonsai. Sua vida vai ser num vasinho. Agora, se você entende que nasceu para reinar, e nasceu para conquistar, então você precisa quebrar o vaso. E as raízes, profundidade com Deus. Não dá para querer ser grande, não dá para querer fazer coisas grandes, tendo uma vida superficial com o Senhor. Profundidade, abraça a rocha, que é Jesus de Nazaré. E ninguém vai te tirar da presença do Senhor. Amém? Diga glória a Deus, aplauda o Senhor que Ele merece, eu creio nessa palavra, nós vamos trabalhar nela. Nós vamos orar essa palavra. Fecha os teus olhos. Meu Deus, nós oramos a tua palavra. Nós entramos, meu Pai, em 2019, e muito do que a gente está trazendo para esse ano é o mesmo de 2018. Assim, meu Pai, como nós acabamos de ouvir, o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, os mesmos instrumentos, assim como Isaac numa mesma terra, aonde a fome, meu Pai, marcou aquele lugar. O que é que pode garantir, Senhor, se nós estamos trazendo tantas coisas do mesmo? O que garante que alguma coisa diferente vai acontecer? A palavra do Senhor. O andar, o caminhar, o viver debaixo da palavra. O que garante que nós, nesse ano de 2019, podemos reinar, como o Senhor tem nos dito? Podemos ter na nossa vida, desfrutar da nossa vida o que o Senhor tem guardado para nós. Meu Deus, o viver, o caminhar, o agir, o se comportar, o orar, a tua palavra, Deus, é isso que nos garante firmeza, é isso que nos dá sustentação, Deus, é isso que nos mantém de pé, é isso que, meu Pai, nos faz não olhar para a direita, esquerda, muito menos para trás, é isso que nos faz criar raiz, nos aprofundar em Ti, abraçar a rocha e dizer: Senhor, eu fui plantado pelo Senhor, plantado para crescer, plantado para progredir, plantado para expandir, plantado para frutificar, plantado para reinar, plantado para dominar. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço, abra os céus aqui nesse lugar, derrama uma bênção especial sobre estas pessoas que aqui estão,
essa palavra, Pai, seja um marco, uma direção especial para esse novo tempo, para essa nova fase, para esse novo ano que começa. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio e libero essa palavra. 2019 é ano de expansão, de crescimento, é ano de frutificação, é ano de abraçarmos a rocha, de criarmos profundidade em Ti. E você que crê, diga: eu creio. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia.